Eu vou convidar, então, agora a Leandra Caleidoscópica para estar com a gente. Oi, Leandra, seja bem-vinda. Obrigada também obrigada. ao aceite do nosso convite para estar aqui com a gente nesse momento. A palavra é sua. Eu que agradeço, em especial a Fernanda, que me convidou. Muito obrigada, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje num evento tão importante. A Bom, vamos... Leandra, eu vou fazer sua apresentação, Ah, tá desculpa. bom. Não, imagina. Leandra é bacharel em comunicação social pela Universidade AMB Morumbi, ativista social, poeta, escritora, editora e jornalista. Nasceu com ossos de cristal, deficiência física que enfraquece os ossos. Atua desde 1998 como consultora em inclusão e diversidade, com mais de 100 textos publicados. É mediadora cultural e curadora no Museu Vozes Diversas. Escreve na revista feminista, revista Asmina, no portal sobre acessibilidade e inclusão e no Observatório Internacional sobre Sexualidade das Pessoas com Deficiência, no Peru. É professora do curso de Diversidade, Aspectos da Deficiência na Prática, fundou a @coletiva Girassol, espaço de escuta das escritoras com deficiência, e o selo Caleidoscópico, desculpa, e a coleção Janelas, sobre histórias de vida de mulheres com deficiência excluídas e esquecidas pela mídia, academia e movimentos sociais. Obrigada, Leandra, a palavra é sua. Muito obrigada, Caroline. Então, eu vou dar sequência à nossa linha de raciocínio, sabe? Depois da aula aqui que a gente teve, e eu acho que eu vou focar na questão social. Então, em relação à exclusão, né, segregação e a suposta inclusão de todas as pessoas com deficiência. Eu vou ler uma citação que o Guga Doria, que é pai de um jovem com síndrome de Down, e idealizador, jornalista, né, e sociólogo, idealizador do canal Todos na Diferença, sempre gosta de dizer nos encontros em que ele participa, e eu acho que é muito importante essa reflexão do Guga, que é o modo de ver o mundo dos pensadores da diferença, Gilles Deleuze e Félix Guattari, me revelou que não é enxergar o que tem de diferente no outro, e sim perceber o que nos faz diferente diante do encontro com o outro. Quando nos relacionamos com o outro, algo de novo acontece em nossos sentimentos, percepções e modos de ser. E aí descobrir que todos nós somos diferentes, cada um com sua singularidade. Aí eu vou acrescentar uma outra reflexão também do Guga, que vai de encontro ao tema do nosso encontro hoje aqui, né? Que em princípio foi passado para mim como uma questão de ineficiência, deficiência, qual é o conceito, né? E aí eu refleti sobre ele justamente a partir dessa citação do Guga. Ele fala, qual o contrário de deficiência? Não é eficiência, pois, segundo Guga agora, o contrário de eficiência é ineficiência. Porém, ainda está no imaginário de que grande parte da população e também parte da ciência que as pessoas com deficiência são ineficientes, o que nos leva ao capacitismo, ou seja, a crença de que elas são incapazes de pensar e de agir por conta própria. E aí eu queria deixar aqui um momento para nós refletirmos, e até eu tenho mais um diálogo com vocês, eu não gosto de dizer que é uma palestra, eu queria que uma pessoa do grupo aqui, não só do Instituto Linguagem, comentasse sobre essas citações que eu coloquei, o que sentem em relação a elas. Depois a gente passa para mais uma reflexão, aí sim, sobre segregação, exclusão e inclusão.
Gente, não Quem precisa quiser, brigar para falar, viu? quem quiser comentar, pode levantar as mãos, que aí a gente abre o microfone. Ninguém quer falar? Shirley, você não quer fazer a honra de falar? Já que ninguém se manifestou? Ai, não estou vendo a Shirley aqui. Peraí. Ah, você está aqui, Shirley, estou vendo agora. Leandra, posso falar? Ah, pode? Sim, essa questão do capacitismo é um debate bem interessante, né? Porque, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em escola, né? E é um campo de intenso debate, de conquista de espaço, igual o professor Anderson falou aí, a partir de legislações e tudo. E a gente vê muito essa questão do capacitismo na escola, por exemplo, né? As crianças, por direito, elas estão nas salas de aula, mas parece que enquanto sujeitos que têm direito também às suas aprendizagens, elas só conseguem conquistar esse espaço a partir do momento que elas se mostram capazes de fazer determinadas coisas. Então, se elas conseguirem desenvolver determinadas habilidades, elas começam, sim, a ter direito de serem incluídas realmente naquele espaço, porque senão elas continuam sendo as excluídas de dentro. Então, elas têm que mostrar capacidades, habilidades, para além do direito legal, terem o direito a participar junto com os outros. Não sei se vai dentro disso que você gostaria de debater aqui também. Sim, exatamente isso, Fernanda. Porque o que acontece é que o Wanderson trouxe para a gente é que a diversidade humana ela passa a ser patologizada, né? Ela é considerada sempre algo que deve ter um carimbo, que deve ter uma classificação, seja ela CID ou ACIF, e não fazer parte da condição do ser humano. Eu e a Shirley somos professoras no Instituto de Psicologia, do curso Sede Sapiência, e a gente costuma sempre trazer aonde estão as pessoas com deficiência, e a gente faz uma dinâmica com o pessoal do curso, e eu peço para eles trazerem um espelho, né? E olharem no espelho e verem que as pessoas com deficiência somos todos nós. Eu nasci com uma deficiência, mas uma pessoa pode ter um acidente, né, de carro, ou pode ter uma questão de violência e uma bala e ficar com alguma deficiência. Ou ainda nascer um filho com alguma deficiência, apesar de toda essa questão da genética, né, e da eugenia que acontece em muitos países e no mundo, infelizmente, para que se evite ter nascimentos de pessoas com deficiência, mas ainda não é a maioria dos casos. Então, como que vai se lidar com uma sociedade que realmente exclui a diversidade humana? Eu acho que é muito difícil falar de deficiência, porque a gente está falando das nossas fragilidades e, ao mesmo tempo, dos nossos potenciais. E, ao mesmo tempo, das nossas diferenças. Então, ir de encontro do belo, do perfeito, do que é normal, daquilo que está dentro de uma regra padrão, é muito mais cômodo para todos nós, né? Então, é muito mais fácil excluir e fingir que não existe, porque aquilo não atrapalha. Já está acostumado a ter escada, para que eu vou fazer uma rampa? Né? Já está acostumado que não tenha libras, que não tenha audiodescrição, que os materiais não sejam acessíveis para comunicação. Aí eu sempre escuto, nossa, mas é um gasto, vai ter que ter recurso para isso. Sim, mas quando você está numa empresa, você não dá curso, às vezes, de capacitação em inglês para os seus funcionários? Por que não pode dar um curso de libras também? Né? Então, a questão social é o que me traz aqui hoje. Eu queria muito ler também essa citação do que significa exclusão e inclusão,
segundo a professora e doutora Bader Burian Savaia, do livro da Sueli Sato, tá? Que é uma professora de comunicação e também socióloga com deficiência física, com paralisia cerebral. A Sueli escreveu a citação da professora doutora Bader Burian Savaia no livro dela. Bom, a citação diz o seguinte: exclusão não é um estado que uns possuem e outros não. Não há exclusão em contraposição à inclusão. Ambos fazem parte de um mesmo processo, o de inclusão pela exclusão, face moderna do processo de exploração e dominação. O excluído não está à margem da sociedade, ele participa dela, e mais, a repõe e a sustenta, mas sofre muito, pois é incluído pela humilhação, pela negação de humanidade, mesmo que partilhe dos mesmos direitos sociais no plano legal. A inclusão pela humilhação se objetiva das mais variadas formas, desde a inclusão pelo exótico até a inclusão pela piedade, o personagem coitadinho. E não tem uma única causa. O estigma de ser uma pessoa com deficiência se interpenetra com outras determinações sociais, como classe, gênero, etnia e a capacidade de autodiferenciação dos indivíduos, configurando variadas estratégias de objetificação e reificação das diferenças. Então, o que eu queria trazer é justamente isso, que a partir do momento em que o ambiente é acessível, que a sociedade aceita a diversidade como condição humana, as pessoas com deficiência, sejam elas adquiridas por uma doença, ou por um acidente, ou por nascença, elas já fazem parte da sociedade. Elas são excluídas justamente por não terem acesso aos seus direitos legais na prática. A Convenção da ONU e a LBI, ela garante, é uma das legislações mais avançadas em relação às pessoas com deficiência no mundo. Só que ela não é cumprida, na sua grande maioria das vezes. E aí fica aquela coisa, né, aquele velho discurso que a gente reflete, nossa, mas isso não acontece por quê? Falta fiscalização, falta investimento em políticas públicas, falta recursos financeiros, sim, falta tudo isso. Mas aí, como a representatividade da pessoa com deficiência pode estar principalmente nos meios políticos, se as pessoas não têm acesso nem ao espaço em que elas podem trabalhar? Vocês talvez não saibam, mas a Mara Gabrilli, né, que hoje é senadora, quando ela foi começou como vereadora aqui na Câmara Municipal de São Paulo, ela que trouxe o elevador para conseguir ter acesso, né, que pediu que fosse instalado um direito dela, constitucional, sim, para que ela conseguisse atuar e participar da política. E muitas pessoas hoje com deficiência se encontram numa situação de vulnerabilidade, de não conseguir sair da cama, por falta de uma cadeira de roda, por falta de atendimentos básicos. Muitas mulheres são violentadas porque estão presas, literalmente, essa é a palavra, em instituições que são realmente depósitos de pessoas, sabe? Uma coisa bem nazista mesmo. Isso existe na cidade de São Paulo. Nem é em outros grandes estados que você pode dizer, nossa, lá não tem recursos, né? Como outras regiões. Não, em São Paulo existem pessoas que ficam largadas à própria sorte em instituições. Então, essa é uma questão que, principalmente, tem grande interesse, e a Shirley vai falar um pouco mais sobre isso, numa psicologia anticapacitista, que é ver a pessoa com deficiência na sua totalidade. Ela é muito mais do que um CID, do que um CIF, ela é um ser humano que tem potencialidades, qualidades, defeitos, limitações, dificuldades, né? Isso faz parte de todos os seres humanos.
Porque a gente pode colocar aqui, puxa, se a gente for viver bastante, alguém vai ter algum problema de audição no futuro quando for mais velho, né? Ou vai precisar usar um óculos, muitos aqui já usam, mas talvez quando ficar mais velho vai ter vista cansada, vai ter um problema de locomoção, vai usar uma bengala, né? Ou até mesmo uma cadeira de roda. Se o mundo e a sociedade fosse feita para diversidade humana e para imperfeição, que faz parte da condição humana, porque ainda não existem robôs nem clones, e espero que não existam tão cedo, né? Mas, infelizmente, do jeito que caminha a questão que foi muito bem colocado aqui pelo Anderson, da eugenia, isso pode vir a acontecer, já está acontecendo no caso de pessoas não nascerem com deficiência, né? Então, se a sociedade não deixa esse espaço aberto para que as pessoas consigam ter uma vida o mais independente e autônoma possível, com a questão do cuidado, né? Porque a gente fala muito isso do quem cuida de quem cuida. Muitas pessoas com deficiência têm cuidadores para auxiliar nas atividades diárias, como banho, se alimentar, se vestir, mas elas têm que ter autonomia e independência para tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Então, as pessoas com deficiência adquiridas ou que nascem com uma deficiência, elas têm direitos mesmo a tomarem suas decisões e não a serem tuteladas. E aí inclui as pessoas com deficiência intelectual, que muitas vezes ainda são esterilizadas, principalmente as meninas, né? E que são tuteladas, que não têm os seus direitos garantidos. E esses retrocessos políticos que estão acontecendo agora, infelizmente, estão acabando com mais de 30 anos, né, de conquistas e lutas em relação a um processo que vai além da inclusão, mas sim a garantia dos direitos que todas as pessoas com deficiência têm. Então, é isso assim, que eu deixo aqui. Eu vou passar um vídeo agora, que eu gostaria muito, que ele é bem rápido, eu acho que são só 4 minutos, e aí, se for possível ainda, a gente abre um espaço para conversa, tá bom? Aí, por favor, vocês podem passar o vídeo. Obrigada. Tá conseguindo sem o áudio, pessoal? Não, tá Não travado. está assistindo o vídeo, tá só na sua tela. O vídeo não tá aparecendo. Raquel, não se preocupa, porque o vídeo já tem Libras, tá? O vídeo não apareceu para nós e também não estava o som, eu não sei. Abre o vídeo primeiro e daí... Isso, pronto. Agora sim. Olá, muito prazer. Eu sou Leandra Caleidoscópica, poeta, escritora e jornalista. Eu sou uma mulher de pele branca. Tenho olhos castanhos e sobrancelhas grossas. Meus cabelos também são castanhos e estão lisos na altura dos ombros. Tenho um rosto um pouco triangular, uma das características da minha deficiência física. Estou com lápis preto nos olhos, sombra e batons marrons. Uso uma blusa rosa de decote redondo com corações bordados e um colar colorido. Atrás de mim tem um guarda-roupas de madeira com 2 portas nas cores marrom, claro e escuro. Neste dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, não quero ser tolerada, exijo respeito. Eu nasci, existo e permaneço. A cada olhar de preconceito, devolvo com um sorriso.
A cada ato de discriminação, combato com um grito. A cada exclusão, imponho minha presença. A cada porta fechada, abro muitas janelas nas mídias sociais e denuncio. E, se for preciso, processo. Ninguém tem a obrigação de me aceitar, muito menos de me tolerar. Todos podem desejar que eu morra ou que eu viva bem longe, mas nunca conseguirão que esses pensamentos tão mesquinhos e nojentos ultrapassem suas mentes e seus corações. Nada e nem ninguém me atingirá, e muito menos me derrubará. Então, sugiro que grite bem alto debaixo do chuveiro ou entre seus travesseiros para que ninguém ouça. Porque da porta para fora do seu quarto você vive em sociedade e eu faço parte dela. Você tem a obrigação legal de me respeitar. Será que me expressei de forma objetiva ou preciso repetir? Leia esta frase como se eu estivesse falando bem alto no seu ouvido, tá? Eu existo e você tem a obrigação legal de me respeitar, exatamente como eu sou, sempre que estivermos nos mesmos espaços, convivendo em sociedade. Eu não atrapalho ninguém. Ah, e só mais uma coisinha. Eu também tenho o direito legal e legítimo de estar em qualquer lugar que eu deseje. Você não pode me impedir de absolutamente nada, entendeu? Eu posso frequentar exatamente a mesma escola ou a faculdade que seu filho. Eu posso trabalhar no supermercado que você faz compras ou na multinacional da sua filha. Eu também vou aparecer ao seu lado na danceteria, hotel ou cruzeiro. Posso morar bem ao seu lado, no mesmo condomínio, rua ou bairro. Eu estou passeando pelos parques, praças e vielas da sua cidade. Eu consigo visitar os centros culturais de sua comunidade. Viajo para praias, campos e qualquer ponto turístico. Também ando pelas ruas, estradas, calçadas, passarelas, ciclovias, aviões, trens, barcos, metrôs, ônibus e elevadores. E não esqueça, eu tenho total direito constitucional de trabalhar em qualquer profissão que eu deseje e tenha qualificações. Então, não se assuste se você for atendida por mim em um hospital, escritório de advocacia, táxi, igreja, centro de pesquisa científica, bar multinacional, órgão público, universidade, casa de show, companhia aérea, padaria, restaurante, empresa de comunicação, salão de beleza, gabinetes da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e do Judiciário. Em tantos outros lugares, até pesquisando sobre vida em outros planetas. Bem que eu gostaria de povoar um novo espaço nas galáxias totalmente livre de crimes de discriminação e capacitismo. Mas, por enquanto, vivo aqui na Terra, juntinho com você e todos que me amam e me odeiam. Vou lutar até o último dia da minha vida para simplesmente ser feliz em paz. E a cada obstáculo, barreira, preconceito ou até projeto de lei inconstitucional que você ou qualquer um achar que colocou na minha frente para me atrapalhar, eu vou aumentar a minha carga de energia vital para permanecer com alegria exatamente ao seu lado, te mostrando como é possível e enriquecedor vivermos juntos, nos respeitando. Ah, só mais uma coisinha. Você não precisa me incluir em nada
porque eu já faço parte da mesma sociedade que a sua. Vozes diversas. Bom, a gente ainda tem um tempo, né? Eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam do vídeo, do que eu falei aqui também. Quem quiser Pessoal, fazer pode falar, pergunta ou mesmo que seja comentário, para me criticar. pode levantar a mão que a gente abre os microfones. Douglas. Eu gostei muito dessa fala que eu vi agora, principalmente porque a gente traz junto com ela dois conceitos, né? Que é o conceito da deficiência e o conceito da necessidade. Uma coisa é eu conceituar a deficiência, que é uma condição que ela foi imposta àquele sujeito por algum acontecimento, algum fato da vida dela que às vezes a gente desconhece. Outra coisa é eu entender a necessidade desse sujeito de tecnologia, de acessibilidade, de entendimento humano, de diálogo, para que ela possa se sentir, de fato, parte daquele todo, daquele ambiente que ela está inserida, né? Da sociedade brasileira, da empresa, do mercado de trabalho, do ambiente político, enfim, de todos os lugares, comum a todas as pessoas, né? Então, é muito interessante quando a gente não parte do conceito da deficiência, mas parte do conceito da necessidade dela. E quando a gente parte da necessidade, a gente também deixa de ver a dificuldade, passa a perceber o talento. Então, a gente explora o potencial dela para desenvolver nela e junto com ela, junto da pessoa com deficiência, novas possibilidades. E aí, então, a gente chega na inclusão e, para finalizar o raciocínio, dizendo a todos vocês que todos nós temos uma necessidade, uma diferença, e por que não um grau de dependência, né? Todos nós temos um laço de dependência. A família é um deles, é um laço que não se desfaz. Então, quando a gente vê essa dependência, né, de uma cadeira de roda, de um auxílio de uma pessoa, de uma ferramenta de trabalho, como algo essencial, talvez isso faça com que essa inclusão seja menos difícil e talvez um pouco menos fantasiosa, né? Então, acho que é isso. É partir da necessidade, do talento, da compreensão. Mas isso leva tempo, porque preconceito tem raiz e muitas vezes é uma raiz funda, né, de um passado muito distante, talvez de exploração, né,
do tempo colonial, a gente não sabe. Mas essas raízes são muito fundas e a gente precisa trabalhar isso. Então, acho que é isso. Achei muito interessante, porque a sua fala trouxe essa reflexão, né? Quando a gente passa a ver a necessidade do indivíduo com outros olhos. Douglas, muito obrigada pela sua colocação. E eu só queria acrescentar aqui que, durante o curso, né, que eu e a Shirley fazemos lá no Sete Sapiência, nós falamos exatamente disso, de quanto que o preconceito, o capacitismo, a discriminação, ele ainda é muito arraigado, muito profundo, como uma raiz, né, na nossa sociedade. E às vezes, até as próprias pessoas com deficiência tem um alto preconceito e capacitismo porque foi adquirido por uma osmose, né? A família foi capacitista, a escola, toda a sociedade do entorno, muitas vezes as relações, tanto pessoais como profissionais, sempre podaram, sempre limitaram a maioria das suas capacidades e habilidades. E, além das pessoas não conseguirem nem chegar aos espaços por uma falta de acessibilidade física, ou não conseguirem acessar os materiais de estudo por uma falta de acessibilidade comunicacional, como a Libras, como um material acessível para pessoas cegas, né? Ou em braille, ou então em áudio. Além de tudo isso, ainda tem aquele preconceito velado e direto, que a grande maioria das pessoas tem em relação às pessoas com deficiência e que não conseguem olhar no espelho, né? Porque, como já foi colocado aqui, a deficiência, ela faz parte da condição do ser humano. Ela é intrínseca a todos nós. Nós nascemos já com a possibilidade de ter uma deficiência ou de termos filhos com deficiência ou de ficarmos com uma doença que nos leve a uma deficiência. Enquanto isso ainda acontecer e a gente não viver um mundo de total eugenia, se a sociedade não mudar a forma como vê todas as pessoas, vai perder com essa riqueza que tem a diversidade humana e com a possibilidade de se trocar experiências, né? E trocar formas de conhecimento, de visão de mundo mesmo, porque existem certos pensamentos que acabam podando, né, até mesmo dentro da psicologia, uma psicologia que precisa ser anticapacitista, que não limite as pessoas com deficiência a determinadas situações, a determinadas funções, né? Não é possível, por exemplo, que a pessoa com deficiência trabalhe numa clínica, mesmo ela sendo formada, ela tendo total condição, porque a clínica não é acessível, tem uma escada. Então, a gente tem que repensar todas essas questões e ver por que eu não posso ter um colega de trabalho, né? A maioria aqui da área de psicologia, que tem uma deficiência. Ele tem uma condição de qualificação profissional, de estudo, igual à minha, só que ele não tem acesso por uma questão de falta de acesso mesmo. Então, por que essa luta também é nossa, né? Essa batalha também é nossa. Então, é isso, eu queria deixar aberto para vocês também fazerem mais alguns questionamentos, e aí, Carolina e Fernanda, a gente passa para Chile, como é que a gente fica? Estou à disposição aqui. Leandra, a gente agradece, né, imensamente a sua fala, que nos convoca a essa reflexão a respeito, né, dessas questões tão importantes na nossa sociedade, né, uma mudança aí de paradigma, né, realmente a necessidade de uma transformação. E então eu, em nome do Instituto Langage, agradeço a sua participação nesse evento de hoje. E aí podemos passar para a Shirley.